vamos lá, voltando aqui a falar sobre a nossa aula de análise de dados, né? Vamos dar continuidade. Falamos de ciência, vamos recapitular. Falamos de ciência de dados. A ciência de dados, ela necessita de várias tecnologias para obter, analisar, processar dados. E esse processamento de dados é para uma melhoria do seu negócio, né? Lembrando que esse processamento de dados, essa análise de dados, a análise de dados é uma parte específica da ciência de dados. Dentro da ciência, a gente analisa, tá? Mas dentro da análise, a gente não busca a fonte verdadeira. Já o cientista, ele busca. A ciência, ela busca, ela vê se a fonte é verdadeira ou não. Se é original ou não. O analista, não. O analista, ele vai coletar, ele vai analisar esses dados, tá? Justamente para saber o quê? Como é que está a situação da empresa? Será que a empresa está atendendo a necessidade do cliente? Isso, como é que eu vou melhorar a minha empresa? Isso tudo é através de análise de dados, né? A maior preocupação é o quê? É o armazenamento, que pode ser em meio físico, né? Ou em meio digital. Certo? Falamos dos riscos que podemos ter nessa parte. Falamos também dos tipos de análise de dados. Falamos da descritiva, preditiva, prescritiva, certo? A preditiva é estratégico. É uma visão estratégica. É o que pode acontecer, né? O que eu vou fazer com esses dados? Onde eu vou melhorar? Eu vou atender quem? A necessidade do cliente. Certo? Bom, dando continuidade, nós paramos aqui. Nós falamos que a análise complementará esse trabalho, né? Organizando as principais informações obtidas e apontando qual o melhor caminho a ser seguido para melhor aproveitar também as possíveis oportunidades que surjam. E é preciso entender que, para ter processos que atendam ambas as áreas, a empresa precisa deter de recursos. A empresa tem que ter recursos para ter os profissionais para atuar na ciência de dados e na análise de dados. Deter ferramentas e soluções de qualidade, de modo que favoreça o maior nível de qualidade e performance desses produtos. Certo? Bom, mesmo que a ciência de dados e a análise de dados tenham pontos que diferem, são essenciais para que a empresa obtenha sucesso. Ou seja, a ciência difere da análise, mas ambas são importantes para o sucesso. Com o uso das tecnologias e ferramentas adequadas, com pessoas capacitadas, olha só, tecnologias e ferramentas adequadas, pessoas capacitadas e especializadas, será muito mais fácil que implementar esses processos de inteligência de dados na empresa. Né? E traçar o quê? Estratégias. Traçar estratégia que impulsione os resultados do seu negócio. Vamos lá.
Eu tenho uma empresa, eu tenho uma organização, eu tenho uma corporação, eu tenho um negócio, não importa o porte, né? Eu quero aumentar minha produtividade esse ano. Eu vou basear em quê? Como foi o comportamento da minha empresa no ano passado? Hein, pessoal? Dados. Eu vou coletar dados. Como é que está o comportamento da minha empresa diante do mercado de trabalho? Eu vou coletar dados. Tá? Eu vou ver que mês, os dados daquele mês, daquele ano em que minha empresa teve um maior rendimento. Onde o meu funcionário teve maior rendimento naquele setor, eu vou procurar dados. Uma empresa é minha concorrente, o mesmo ramo de atuação, no mesmo bairro, por que que ela vende mais do que eu? Dados. Você vai fazer um levantamento. Você vai buscar uma fonte segura, uma fonte verdadeira. E aí você vai atuar com a ciência e com a análise. Para quê? Para atingir o sucesso. Certo? O processo de ciência e análise envolve a coleta, olha só. Coleta, limpeza e análise fornecimento de relatórios. O fornecimento de relatório é o quê, gente? O que é o fornecimento de relatório? É uma análise descritiva. Tá? Formação de algoritmos, redes neurais. Todo esse processo, né, será fundamental para utilizar essa inteligência a favor do seu negócio. E olha só, essa imagem, eu não sei se dá para aumentar assim o volume, para visualizar melhor. Acho que não, né? Bom, aqui são etapas da análise de dados. Nós temos análise exploratória, modelagem de dados e construção de relatórios. Construção de relatórios são fatos ocorridos. Ou seja, é uma análise descritiva. Análise exploratória. O que é que vocês entendem dessa palavra? Análise exploratória. Eu vou explorar algo, né? Manuseio de possíveis dados incompletos. Eu vou pegar dados incompletos. Lembrando que dados incompletos pode causar um risco para a empresa. Tá? Certo? Verificação dos pontos fora da curva, ou seja, tem uma curva que está colocando ali como o nível ótimo. Tá? Então, eu verifico os pontos fora da curva, inserção de dados no sistema. Modelagem de dados. Dentro da modelagem de dados, criação de regras para os diferentes tipos de análise a se realizar. Olha aí, o Flávio falando que é só aumentar a qualidade de imagem, né, que fica nítida. Em configurações do vídeo de quem estiver assistindo. Ah, de quem estiver assistindo, beleza. Obrigada, Flávio, pela orientação. Bom, inserção de dados no sistema, mas antes de inserir os dados no sistema, antes tem que o quê? Coletar dados.
fazer o levantamento. Modelagem de dados, criação de regras para os diferentes tipos de análise a se realizar, certo? Avaliação da possibilidade de contratar recursos de automação para facilitar a coleta e a interpretação das informações. E aí a gente se depara com uma coisa. Muitas vezes, na nossa empresa, a gente tem que gerenciar os dados. Beleza. Mas quando se trata de coleta e interpretação das informações, ou seja, interpretação dos dados, muitas empresas têm dificuldade. E aí chamam um profissional para interpretar, né, essas informações. Construção de relatórios. Construção de relatório claro e preciso para embasar as decisões futuras, agilizando, né, a tomada de decisão estratégica. Bom, e qual é a finalidade da análise de dados automatizada? Bom, um negócio, por menor que seja, sem importar o porte da empresa. Tá? Um negócio, por menor que seja, gera muitas informações. E elas precisam ser analisadas por ferramentas específicas em uma prática automatizada chamada Big Data Analytics. Explorar todas as informações é uma atividade complexa e que, obviamente, não pode ser feita de maneira manual. A menos que você esteja disposto a perder muito tempo do seu dia com essa tarefa. É aí que entra a automação das análises de dados. Antigamente, gente, a gente coletava os dados e ia analisar esses dados, às vezes até com cálculos, né? Não tinha essa parte de automação, não. Não tinha essa parte de tecnologia, não. Certo? Hoje não. Hoje tem automação da análise de dados, né? Coloca os dados ali numa planilha, onde a própria planilha já tem todas as fórmulas. Aí pronto, analisa. Antigamente não era assim. Essa técnica permite que empresários e gestores tenham acesso aos dados e consigam extrair informações relevantes. Tá? Empresários e gestores tenham acesso aos dados. Acesso aos dados, a gente lembra de quê? Transparência. Acesso aos dados não está relacionado somente aos empresários, aos donos. Alta hierarquia e baixa hierarquia. Lembrando que, quando eu falo de alta hierarquia, aqui são os donos, que são os empresários, gestores, supervisores. Tá? E a baixa hierarquia são os colaboradores, né? Serviços gerais. Ah, professora, e tem acesso aos dados? Depende do setor. Depende da área. Tá? Sua função, portanto, é identificar riscos, olha aí, e a oportunidade de negócio e facilitar as tomadas de decisão. E os benefícios
da análise e interpretação de dados. Nós falamos aqui, quem entrou agora assistindo, nós começamos a falar sobre análise de dados, ciência de dados, diferenciação, apesar de que muita gente pensa que é a mesma coisa, ciência de dados e análise de dados. A ciência, os profissionais, eles começam, né, a analisar os dados, mas também foca onde? Na origem. Se é verdadeiro ou não esse dado. Né? Vimos sobre a descrição dos tipos. Um exemplo de do tipo de análise descritiva é o relatório. Tá? E aqui nós vamos falar dos benefícios da análise e interpretação de dados. Primeiro a gente analisa, depois interpreta. Tá? É papel da gestão, olha só, papel da gestão tomar decisões. Gestão toma decisões e conduz a equipe no caminho correto. Detalhe. A gestão conduz a equipe no caminho correto. Para a gestão conduzir a equipe no caminho correto, nós já vimos aqui em outras aulas como é que faz, né? Entretanto, essas tarefas são complexas e exigem muita estratégia e planejamento. Nesse contexto, a análise de dados entra em cena para definir quais direções seguir de acordo com o que é mais vantajoso para a empresa. Mas isso não é tudo. Tá? Análise de dado entra, né, em cena para definir quais direções seguir de acordo com o que é mais vantajoso para a empresa, e isso se ela estiver apresentando algum problema. Os caminhos que a empresa vai decidir tomar depende muito da análise de dados. Para uma empresa, olha aí o pessoal chegando agora, Anne Caroline, boa tarde, Maria Clara, boa tarde, sejam bem-vindas. Para uma empresa, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu decido fechar as portas. Não, a minha empresa acabou. Isso também entra na análise de dados antes de fechar a empresa. Mas isso não é tudo. Veja mais alguns pontos que aprovam a sua relevância. Né? Olha só um ponto. Visibilidade sobre o mercado. Digo e repito para todos vocês. Vai constituir uma empresa, vai constituir uma cooperativa, vai constituir uma associação, vai reunir várias pessoas para uma associação, o que for desenvolvido na empresa. Qualquer empresa, de qualquer ramo. Primeiro, você tem que ter visibilidade sobre o mercado. Né? Recentemente, uma pessoa conhecida, né, do meu ciclo social disse que ia abrir uma empresa. E aí, Una, vamos abrir uma empresa? Empresa de quê? Gente, aí mandou, né, eu queria vender prata. Olha aí, mandou um monte de coisinha. Aí a primeira coisa que eu disse para essa pessoa, disse, aqui, o mercado de prata já tem muito. Tem as pessoas que vendem mesmo a prata legítima. Né? Tem pessoas que vendem o ouro com a prata. Né? E tem as lojas de bijuteria, gente. É shopping, é centro. Se duvidar, até no seu bairro tem. Tá? Então, ele não teve visibilidade sobre o mercado. Porque tem lojas e lojas. Então, o que ele iria vender, as outras lojas vendem também. E mais barato. Como assim, professora? Porque quando a gente começa um negócio, geralmente o preço não é tão baixo. Não é baixo. O preço é um pouquinho salgado para a gente poder atender às responsabilidades financeiras da empresa. Certo? Visibilidade sobre o mercado para conquistar bons resultados. Conquista de bons resultados é preciso conhecer bem o mercado em que se atua ou deseja atuar. Vocês aí, há muito tempo eu pedi para fazer aquela pesquisa, não foi?
Aquela pesquisa onde vocês iriam ver o que o mercado estava exigindo de um profissional da área de técnico em administração? Vocês andaram pesquisando? Não, pessoal? Olha só. Saber mais sobre a concorrência, né? Fornecedores, colaboradores, né? E clientes é algo que não pode ficar em segundo plano. Saber sobre concorrência, fornecedores, colaboradores, clientes, não pode ficar em segundo plano. Ah, mas eu não quero saber quem é o meu concorrente. Tem que saber. Tem que saber porque você está competindo com ele. Como é que sua empresa vai ganhar? Como é que sua empresa vai puxar a atenção para suas atividades? Tem que ver isso. Né? Bom, é exatamente por isso que a análise de dados é essencial. Tá? Saiu aí da imagem, gente? A visibilidade aí para você está ok? Para mim não está ok, Isnaban. Tá assim mesmo? É normal? Vocês estão conseguindo assistir aí? Pode continuar? Beleza. Vamos lá. Ainda sobre visibilidade sobre o mercado, é exatamente por isso que a análise de dados é essencial. Tá? Após uma pesquisa, olha aí, travou, mas voltou, beleza. Após uma pesquisa de mercado, o gestor tem acesso a informações e consegue trabalhá-las para executar um planejamento estratégico mais eficiente. Ah, professora, então eu faço uma pesquisa de mercado, né, para o ramo que eu quero atuar, certo? Eu faço uma pesquisa, depois eu vou analisando essa questão da gestão. Depois eu vou analisar essa questão de planejamento estratégico mais eficiente. Né? Você faz a pesquisa, gente, é justamente para fazer um planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma previsão que você pode fazer do que pode acontecer com a sua empresa. Vocês acham que essas empresas aí que fecharam as portas durante a pandemia, eles tinham um planejamento estratégico? Hein, pessoal? Vocês acham que na época da pandemia, o que é que faltou para as empresas? Estudar o mercado, mesmo em pandemia, certo? E a previsão. Bom, compreensão das necessidades dos clientes. Você tem que compreender as necessidades do cliente. Tá? O consumidor é a razão de existir de qualquer empresa, sendo imprescindível mantê-lo satisfeito. Razão de existir de qualquer empresa, consumidor. Tá? Aqui, você vai atender as necessidades do cliente, do consumidor. Tá? A melhor maneira de fazer isso é usando dados. Olha aí. O uso de dados confiáveis e atualizados. Ah, professora, mas eu posso atender às necessidades, tá? Primeiro eu vou usar os dados confiáveis. Para saber se o dado é confiável, eu vou atuar com o quê? Com a ciência. Para saber se o dado é original, é verdadeiro, eu vou entrar com a ciência de dados. Quem é que vai atualizar? O analista de dados.
Certo? Bom, compreensão das necessidades do cliente. Você compreende, você faz o levantamento de dados desses clientes. No levantamento de dados desses clientes, você vai saber o histórico. Vamos lembrar aqui, só uma observação. Vou copiar bem aqui, gente, observação. Na análise de dados, melhor, os dados mostram se o consumidor, o cliente, se o consumidor, o cliente é fiel ou não ao seu produto ou serviço. Certo? Então, para uma empresa hoje manter uma boa imagem, ela tem que estar sempre o quê? Fazendo esse levantamento de dados. Quantos clientes eu tenho? Triplicou, duplicou, diminuiu a quantidade de clientes até hoje no seu negócio por conta ainda da pandemia? Piorou sua situação na empresa e não estão conseguindo atender? Então, isso vai atrás, vocês vão atrás de quê? De dados. Aí vocês podem chegar e falar assim, ô professora, mas a gente não tem onde guardar esses dados. A gente faz a nossa atividade durante o ano, a gente não coleta dados, a gente não tinha uma sala para organizar com profissionais, né, anotando essa produtividade e tudo. E aí? Aí perde, né? Aí é complicado. Certo? Não tem como reverter. Durante a jornada do cliente, ele deixa muitas pistas sobre aquilo de que gosta e precisa. Lógico. O Flávio, a Anne, a Maria Clara, o Julian Mendes, né? Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua jornada, né? Cada um sabe o que gosta, o que precisa. Certo? Então, se um cliente é muito assíduo numa loja, vai estar lá constando nos dados. Como assim, professora? Quantidade de venda. Né? Olha só, tem uma loja aqui que toda vez que você vai comprar, eles pedem. Eu acho que aí toda loja é assim. Pelo menos nessa que eu vou. Ele pede a sua identidade para colocar no sistema. Eu já vi um banco de dados de cliente dessa loja. O vendedor, por um vacilo dele, né, deu para ver direitinho o banco de dados. Ele coloca o CPF, colocou meu CPF, né? Ele não quis mostrar que manuseava, como é que manuseava a máquina. Ele digitou o CPF, apareceu o meu histórico, aquele banco de dados, histórico de compra. Então, a loja, gente, ela tem que conhecer o cliente a partir das compras que ele faz. Tá? Pode muito bem compreender a minha necessidade de ver a quantidade de coisas. Por exemplo, eletrodoméstico. Eu compro muito. Precisei comprar. Então, fica lá no registro desde quando a professora Iuna é nossa, desde quando é nossa cliente. Né? Quando tem promoção, eles mandam para o cliente. Né? Porque eles sabem aquele histórico de compra, de procura, de pesquisa. Eles sabem. Certo? Então, eles têm que compreender. Você conhecerá melhor seus compradores e poderá fazer um atendimento personalizado. E aí, muitas empresas não fazem isso, porque acham que é um custo maior. Tá? Por exemplo, um atendimento personalizado. Formação de um diferencial no mercado. Encontrar um diferencial de mercado é fundamental para a sobrevivência das empresas. No entanto, nem sempre, né,
isso é fácil de alcançar. Acontece que a análise de dados favorece a inteligência de mercado. Por quê? Porque os dados mostram tudo, gente. Tem aquela carteira de recém-nascido, né? Tem um gráfico. Você vai lá, toda vez que você vai na pediatra, aí o médico vai e marca lá, nascido com tantos meses, o que é que tem para dar, né? Ali é um planejamento em cima de dados. Tá? Em cima de dados. Então, acontece que a análise de dados favorece a inteligência do mercado, né? E facilita, né? Tornando o negócio muito mais competitivo ao reunir dados sobre o setor e o cliente, né? Com esses insumos, você poderá identificar gargalos, que são as dificuldades, e oportunidades e se tornar uma referência em sua área de atuação. Bom, tomada de decisão, mais precisão e menos riscos. O maior benefício da análise de dados. Tomada de decisão estratégica mais precisa. Tomada de decisão vem quando? Planejamento. Tá? É o maior benefício da análise de dados. Se eu tenho dados, eu vou saber tomar uma decisão estratégica, eu vou saber tomar uma decisão mais precisa, mais concreta, mais certa, mas depois da análise de dados. Depois da coleta, análise, interpretação, vamos fazer o planejamento e botar para quebrar. Afinal, com boas informações em mãos, é possível avaliar a situação de forma mais aprofundada, prevendo as consequências e escolhendo a direção mais favorável. Escolher a direção mais favorável. Detalhe. Isso antes da escolha da direção mais favorável, né? Antes, coleta dados e analisa. Certo? Eu vou coletar dados e vou analisar. Vamos lá. Um exemplo também, né? O sucesso de uma dieta alimentar é o quê? Vamos supor que vocês irão fazer uma dieta alimentar. Quais são os dados? Vocês entregam um exame, vocês fazem um exame, por exemplo, de sangue, já tem laboratórios que citam a última data que vocês fizeram o exame e as taxas. O que é que deu naquele último exame? Ali é uma análise de dado que o médico vai fazer. O médico vai pegar, você esteve aqui ano passado, no mês X, suas taxas deram isso aqui. Aí, depois de um ano, ou depois de 6 meses, 8 meses, dependendo do que você está tratando, você apresentou isso aqui. E aí, ele vai escolher a melhor direção, a direção mais favorável para você naquela dieta. Diante do que você já está fazendo e diante, né, daqueles exames que já foram feitos ano passado. Entenderam melhor aí? Então, eu só posso planejar algo, por exemplo, essa dieta que eu falei. Sei, eu estou querendo fazer uma dieta, né? O que é que eu fiz lá? O que é que eu analisei na época que eu fiz a primeira dieta? Então, você vai analisando. Você vai usando a sua cabeça e vê realmente,
né? Os dados, o que é que precisa melhorar, para onde vou, o que que eu vou fazer, certo? Redução de custos. Por conta da qualificação da tomada de decisão, a análise de dados também acaba ajudando o quê? A reduzir custos. Vamos lá? Questão de retrabalho. Questão de alta rotatividade. Análise de dados. Vamos supor que uma empresa começou a observar que tinha alta rotatividade no início do ano. Vamos supor que essa mesma empresa, certo? No início do ano, além da alta rotatividade, né, apresentou um retrabalho. Ela reduziu custos apresentando isso? Ela aumentou os custos apresentando isso. Então, hoje, o que é que a empresa quer? A empresa quer reduzir custos. Para reduzir custos, eu tenho que aumentar minha produtividade. Para aumentar a minha produtividade, eu tenho que evitar retrabalhos. Certo? Para aumentar a minha produtividade como profissional, como pessoa, né, eu tenho que fazer também, gente, uma análise de dados. Essa redução de custos a gente pode levar para a questão organizacional e para a questão pessoal. Se eu quero reduzir meus custos com medicamentos, então eu vou fazer uma análise, né? O que é que eu estou precisando, o que é que eu não preciso, certo? Então, tudo isso depende de uma análise. Tá? Em síntese, quanto mais planejada e analítica é a ação empresarial, menor será o desperdício de recursos. Ou seja, a organização consegue investir naquilo que realmente importa, reduzindo erros e despesas desnecessárias. Despesas desnecessárias aumentam o custo. Não é verdade? O retrabalho aumenta custo. Né? A alta rotatividade aumenta custos. Eu já falei isso para vocês. Gente, é muito caro demitir um funcionário. Às vezes, uma empresa quebra, ou seja, fecha suas portas por questões trabalhistas. E aí, para analisar, né? Ou então você trabalha ali, né? E a empresa, em vez de trazer mais, né, retorno para você, está gastando mais. Então, isso tudo, gente, tem que ser observado. Tá? Melhor aproveitamento do capital humano. Olha aí. Melhor aproveitamento. Quando o gestor toma as decisões corretas, consegue aproveitar melhor seu capital humano, usando o seu potencial a favor do desenvolvimento empresarial. Na prática, isso significa mais produtividade, engajamento, motivação, certo? Lembrando que, olha só, se a minha empresa
Se a minha empresa está aumentando a produtividade, se a minha empresa está tendo um melhor engajamento, relações, olha só, interpessoal, engajamento, todo mundo trabalhando. Ninguém fica parado porque tem um melhor aproveitamento do capital humano. É a mão de obra. Muitas vezes uma mão de obra especializada. Tá? Certo? Quando a gente fala, quando o gestor toma as decisões corretas, ele já analisou os colaboradores. Aproveita o seu capital humano, ou seja, ele reconhece. Reconhecimento profissional. Quem é que não quer ser reconhecido profissionalmente? Eu tenho certeza que você quer. Mas hoje, se não for, o que é que você está fazendo? Vamos levar para o lado pessoal para vocês entenderem melhor o que vocês estão fazendo para melhorar. Para o capital humano, para vocês serem mais aproveitados. Para vocês serem aproveitados no mercado de trabalho, com o conhecimento de vocês hoje. Gente, quando vocês são melhores aproveitados como capital humano no mercado de trabalho, aumenta a produtividade da empresa. Se aumenta a produtividade, reduz custos. Tá? Se aumenta a produtividade, a motivação do funcionário vai estar lá em cima. Vocês estarão motivados. E esse engajamento é para fazer crescer a empresa. Certo? Então, vamos às dicas para fazer uma análise de dados eficiente. Professor, como é que eu faço essa análise de dados? Primeiro, defina o seu objetivo. Toda análise de dados é feita por um motivo. Certo? Se eu vou analisar dados, tem um motivo. Assim, sua primeira providência é definir qual pergunta irá responder. Ela deve ser clara, mensurável e relevante para a empresa. Fazendo isso, você evita o desperdício de tempo e dinheiro e amplia a eficiência de sua decisão. Depois que definir o objetivo, escolha as métricas que serão usadas. Definir meu objetivo. Depois, trabalhar com métricas é a maneira mais eficaz de determinar os eventos que contribuem positivamente e negativamente para o crescimento da empresa. Como o processo de análise de dados pode assumir diversas abordagens e revelar inúmeras informações, a definição de bons indicadores melhora a qualidade de sua análise. Definição de bons indicadores melhora a qualidade da análise. Depois, primeiro define os objetivos, depois estrutura as métricas, depois seleciona a ferramenta ideal. A contratação de uma boa ferramenta, a implementação de uma boa ferramenta de análise de dados é uma virada de jogo para a redução dos esforços para coletar e interpretar esses insumos. Afinal, como vimos, fazer isso de forma manual é extremamente trabalhoso e passível de erros. Trabalhar isso de forma manual é passível de erros. Nem todo profissional consegue.
Por isso tem as ferramentas para utilizar, né, em equipamentos, em tecnologias. Sendo assim, pesquisa e invista em soluções escaláveis e eficientes. Quanto maior a capacidade da ferramenta, menor problema você vai enfrentar durante o estudo, né, e melhores serão os resultados alcançados. O uso de uma boa ferramenta, tá? Depois, escolha as fontes de dados. Nem toda informação é capaz de gerar oportunidade para a sua empresa. Nem toda informação gera oportunidade para a sua empresa. Então, cuidado com as fontes de dados. Para analisar a fonte de um dado, né, para escolher a fonte de um dado, quem é que faz isso? São os cientistas. A ciência de dados. Certo? Sendo assim, você precisa definir de onde virão os dados que serão usados durante o processo com segurança. É aqui que a ciência dos dados entra. Junto com o analista de dados. Certo? Lembre-se de que existem fontes externas, né, como bancos de dados públicos e APIs de redes sociais, né, internas, como o histórico de vendas e o cadastro do cliente. Lembram quando eu disse que na loja você bota seu CPF e tem o seu histórico? Tem o seu histórico, que você comprou em um certo período de tempo, né? A questão de pagamento, se atrasava, se não atrasava, certo? Aposte na integração das equipes. Apostar na integração das equipes. Integração. Uma boa análise de dados depende de quê? Colaboração entre os envolvidos. Caso contrário, você pode perder tempo com retrabalhos. E retrabalhos aumentam custos. E isso a empresa não quer. Certo? Isso significa que a integração entre equipes, ou seja, o trabalho é coletivo. É um elemento indispensável para o sucesso de suas estratégias. A comunicação efetiva e unificada garante que todos trabalhem em prol do mesmo objetivo, aumentando consideravelmente as chances de erro. Então, vamos lá. Olha só. Integração das equipes, comunicação efetiva e unificada, trabalho coletivo, ambiente harmonioso para uma melhor produtividade, evitar retrabalhos, uma boa relação interpessoal. Tá? O conceito de Smarketing surgiu justamente da importância de conectar a equipe de vendas e a de marketing com o mesmo alinhamento estratégico. Bom, e olha só, vamos lá conversar agora. Quem chegou depois, tá? Eu vou recapitular, certo? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa aula de projetos, tá? Fazendo uma revisão de todo o assunto, mas vamos recapitular essa aula aqui de análise de dados. A aula a gente abordou ciência de dados e análise de dados. A gente viu a importância dessa questão de análise de dados, né, como um todo, certo? Para a organização, para melhorar o nosso negócio. Antes de iniciar a constituição de um negócio, a gente tem que coletar dados, informações. Dados são informações.
Coleta de dado, coleta de informações. Você vai fazer um planejamento para atuar no mercado de trabalho. Você vai constituir uma empresa no mercado de trabalho. Quais são os dados que você vai coletar? Você vai saber sobre o ramo que você vai atuar. Você vai estudar o mercado de trabalho, o que é que o mercado de trabalho espera do seu negócio. Tá? E aí você vai buscando informações. Quando se tem aquele acúmulo de dados coletados, você vai analisar. Como é que eu vou começar? Quando eu vou começar? O que é que eu vou vender? O que é que eu vou ofertar para atender quem? Para atender o cliente, para atender o consumidor final. Tá? Só que, na busca por algum dado, eu vou atrás de fontes. Quem é que vai atrás de fontes para saber se a fonte é original, se é verdadeira, se é confiável, com a utilização de várias tecnologias? É a ciência ou é a análise de dados? Olha a diferença. Quem está acompanhando desde o início vai saber responder isso. Tá? Quem busca a fonte, se é verdadeira ou não, é a ciência de dados. A análise de dados é uma parte específica da ciência. O analista de dados, ele não vai fazer o que o cientista faz. Certo? Nós vimos aqui na aula. Com os dados em mãos, sabendo que aqueles dados, né, são reais, são verdadeiros, são originários, aí sim, procuro minha equipe, monto minha equipe e vou fazer um planejamento que estratégico. O planejamento estratégico, tá, utiliza um tipo de análise de dados. A preditiva. Análise preditiva, ou seja, é uma previsão. É uma análise que vai me dar uma previsão daquele negócio. Planejamento estratégico, a gente tem que ter uma visão estratégica. Né? Exemplo que eu dei durante a aula foi a questão da pandemia. Nenhuma empresa fez essa análise preditiva, que é um tipo de análise de dados. Nenhuma empresa fez. Né? Outro tipo de análise de dados, a descritiva. Né? A descritiva ela é uma descrição, pelo nome já diz, descrição. Tá? Um relatório é uma análise descritiva. E vocês sabiam que, através de um relatório, você consegue enxergar falhas no processo? Vocês sabiam disso? Através de um relatório feito por um colaborador, feito por um gestor, feito pelo próprio empresário, feito por um supervisor, um relatório feito por um professor, né? Dá para saber se tem uma falha ou não. E aí sim, ocorrendo falha, aí vai buscar o quê? Uma melhoria. Vai consertar aquele erro, vai mitigar aquele erro. Certo? Então, quando a gente fala como um todo, gente, essa questão de análise de dados, ela serve para todo tipo de processo produtivo. Né? Tanto na constituição da empresa, quanto no desenvolvimento da produção. Certo? Tudo que você vai buscar para melhorar o seu negócio, você vai coletar informações, você vai coletar dados. Né? Na busca por um profissional especializado, você vai buscar informações sobre esse profissional. No caso aqui, a gente falou de capital humano. A gente vai buscar um capital humano especializado, a necessidade de busca de um capital humano. Então, informações também, dados também serão coletados. Certo? Eu tenho certeza
que vocês, antes de escolherem um curso técnico em administração, vocês procuraram alguma informação, não foi? Vocês não decidiram assim de um dia para a noite, eu vou fazer esse curso. Vocês se informaram antes. Pois isso é uma análise. Isso que vocês fizeram, né, essa escolha que vocês fizeram, os alunos, a escolha dos alunos foi uma análise antes. Eles analisaram e aí decidiram o quê? Curso técnico em administração. Então, tudo que formos fazer, vocês, como futuros técnicos em administração, já penso já vocês dentro do mercado de trabalho, atuando como técnicos em administração, vocês irão fazer análises dentro, atuando como profissionais, dentro de alguma organização, dentro de alguma empresa. Tá? E vocês farão análises. Né? Algum tipo daquelas análises que a gente viu aqui, ou descritiva, ou prescritiva, que é a prescrição, né? Ou diagnóstica ou preditiva. Né? Diagnóstico, aí é que você vai mesmo analisar. Você analisa e vai dar um diagnóstico para o problema. Né? Faz o diagnóstico, faz a prescrição, e aí vai melhorar o problema. E essa análise, já no final da aula, a gente viu o quê? Que essa análise de dados, ela serve para reduzir custos de tudo que a gente viu aqui. Né? Olha aí, muito bom conteúdo, não pude acompanhar do começo em algumas partes, mas tudo que acompanhei foi muito interessante. Obrigada, Flávio. Flávio, mas acompanhe no início, né? No YouTube ou na plataforma do canal, tá certo? Então, resumindo, a análise de dados é para a redução de custos e, principalmente, reduzir o quê? O retrabalho, tá? Já já a gente volta com projetos.